Oi pessoal, e aí? Vamos para a sequência do nosso Vinhos e Arte. Essa semana nós estamos lá na Catalunha, na Espanha, na região de Penedès, e desse vinho muito legal que é o Cançumoi, que é uma proposta orgânica, muito interessante, um vinho extremamente leve, com uma acidez maravilhosa, como eu falei para vocês. E eu super recomendo essa garrafa incrível, eu amei essa garrafa. E nós vamos falar o que hoje? Nós vamos conectar essa região com o surrealismo. E por que eu vou falar do surrealismo? Afinal, o surrealismo, ele vai surgir aonde? Na França. Mas as duas, assim, eu considero os dois grandes artistas, grandes representantes do surrealismo, são justamente da Catalunha. Mas vamos então um pouco falar, né, do surrealismo e depois a gente chega aqui na Catalunha e nesses artistas. Eu vou começar a pintar porque senão não consigo fazer a minha pintura de 15 minutos e o surrealismo traz alguns desafios, ainda mais o estilo que eu vou fazer hoje, tá bom? Então eu já vou começar e aí a gente vai conversando sobre esse movimento. Então, como eu falei, o surrealismo, ele vai surgir lá na França, lá pelos anos 20, e ele vem de um movimento, gente, um movimento literário chamado automatismo. O automatismo, o que eles queriam? Eles queriam romper com toda a noção do racionalismo, da escrita racional, sabe, da ideia da razão comandando a produção, a criação, porque se a gente pegar toda a pintura tradicional, toda a pintura clássica, né, ela tem toda uma base no racionalismo, nas formas extremamente, né, coerentes, e aí o automatismo, ele quer romper com isso. Ele quer dar total liberdade, não mais à consciência, mas especialmente ao inconsciente. Olha que coisa assim bem desafiadora pensar, né? Mas justamente é isso que vai encantar e seduzir muitos pintores desse período, e eles então se aproximam dessa linha de pensamento que o principal mentor, né, dessa proposta é o André Breton. Mas aí muitos artistas, principalmente pintores, mas gente, não é só pintura, cineasta, sabe assim, toda a gama de artistas vão se aproximar dessas teorias. Por quê? Porque elas são muito ricas do ponto de vista da gente pensar, né, como que o inconsciente pode comandar o meu processo criador. E o que está né, assim, o que estava na base disso? A gente pensar algumas teorias que começaram a ter muita força na época. Quais teorias? Especialmente as teorias de pesquisadores, como, por exemplo, o Freud, né, um médico, e o Freud, ele desenvolveu toda uma teoria para entender que muito das nossas ações e atitudes, ideias e comportamentos, eles, na verdade, advêm do nosso inconsciente, não do nosso consciente. Então, o nosso inconsciente, ele tem muito mais, vamos pensar assim, poder sobre as nossas atitudes do que a gente supunha. Então, muitas pessoas, então o próprio Freud, ele desenvolveu várias teorias sobre isso, e isso despertou muita atenção dos artistas que queriam justamente explorar essa ideia, né, desse inconsciente como campo de desenvolvimento criador.
E outro pesquisador que mais adiante também deu sua contribuição foi o próprio Lacan, né, que segue a partir de Freud, mas traz outras formas de pensar a relação, né, de pulsão de vida, morte, o papel da sexualidade na atitude humana, etc. Bom, mas então o que isso traz para a arte, especialmente para a pintura? Traz um desejo de se desenvolver técnicas que, na verdade, digam muito mais dos sonhos do que da realidade. E, ao mesmo tempo, como que eu posso me liberar artisticamente para dialogar com isso, para criar essas possibilidades? Bom, aí quem são esses artistas famosos ou artistas que foram parte desse movimento? A gente vai ter, assim, Salvador Dalí, que é um dos catalães, da Catalunha, é o artista que eu vou falar, o Marc Ernest, o Joan Miró, que também é outro da Catalunha, eu quero falar dele hoje, e o Yves Tanguy. E, assim, gente, olha, um artista que para mim, eu sou fã de carteirinha dele, que aí é francês, é o René Magritte. E o Magritte, ele, nossa, é fantástico. Mas como eu vou para a Espanha, então eu vou realmente hoje trazer o Miró e o Salvador Dalí. Porque os dois, eles têm uma coisa muito interessante, que é a forma de representação deles foge muito, assim, não é que foge, desculpa. Eles são representantes, para mim, das duas linhas mais significativas do surrealismo. Que de um lado está o Miró, que a gente vai chamar de um surrealismo extremamente lírico, poético, né? E o Salvador Dalí com um surrealismo muito, quase realista. Olha que interessante, porque é muito acadêmico. As pinturas do Salvador Dalí, elas parecem o realismo puro. Porém, elas são completamente oníricas. Já o Miró, não. O Miró, gente, ele se entrega ao onírico de uma maneira assim... Nossa, é tão lindo, porque assim, o Miró, ele entrou primeiro no surrealismo. Ele entrou lá para 24, mais ou menos. Enquanto o Salvador Dalí vai entrar em 29. E ele vai, então, cria toda a poética dele, muito inspirado, inclusive naqueles artistas que a gente já conversou aqui, dos fauvistas. Então, a pintura do Miró é super pura em termos de cor, é super livre em termos de forma. Ele rompe com o desenho, como os próprios fauvistas fizeram, como os cubistas fizeram. E cria, assim, parece pintura até de criança, mas assim, gente, é lindo sem o que falar. E ao mesmo tempo, já o Salvador Dalí, que tem tem toda uma história muito forte em termos de formação artística, e ele teve uma formação extremamente sólida. Ele tinha uma influência não só das ideias oníricas, da ideia do surrealismo, mas também, gente, olha aqui, gente, que eu tô fazendo, vocês vão ver, é uma taça. Ele tinha também uma influência muito forte da pintura renascentista. Olha que interessante isso, né? Pra gente tentar entender por que a pintura do Salvador Dalí... Gente, Salvador Dalí, vocês lembram daquele quadro que tem uns relógios derretidos? Aquele quadro chama Persistência da Memória, que é um dos quadros mais importantes do Dalí. Assim, conhecidos, né? Ele tem uma obra gigantesca. E
para vocês terem uma ideia, vocês lembram? Assim, é muito realista, você vê até a formiguinha caminhando, de tão perfeita que é. Mas, ao mesmo tempo, é uma imagem toda absurda, né? Porque ela vem falar desse mundo dos sonhos. E essa é a questão. O Dalí, gente, o Dalí era um gênio. E o Dalí, ele tinha essa coisa, ele sabia, né? Ele falava, quanto mais absurdo, mais sem sentido eu criar as minhas imagens, e quanto mais realistas elas forem, mais as pessoas vão ficar instigadas, mais as pessoas vão dar valor, vão ficar encantadas e vão ficar, né, querendo entender o que é aquilo, etc. E isso é o legal, né? Porque realmente ele consegue criar esse efeito de surpresa e ao mesmo tempo de admiração pelo primor técnico da obra dele, né? Então, assim, são essas coisas que fizeram do Dalí também, gente, um dos maiores artistas realmente do século XX. Ele foi longevo, né? E, nossa, milionário, gente. Os quadros dele, toda a temática dele é absolutamente repetida por um monte de artistas. O surrealismo, ele durou até a guerra, mais ou menos, a Segunda Guerra, e depois ele teve o seu declínio. Porém, ele foi um movimento tão forte do ponto de vista de influência na arte, que até hoje, gente, a quantidade de artistas, até de outras linhas, de áreas, que se deixam influenciar pelo surrealismo é enorme, o cinema, né? Então, assim, eu acho que essa é a beleza do surrealismo, é você trazer o sonho, é como se você narrasse sonhos. O Salvador Dalí, ele tinha uma técnica interessantíssima, que ele muitas vezes, ele ia dormir, ele dormia com um pincel na mão. E sabe quando você cai no sono, né? Aquela hora que você começa a cair, então ele deixava o pincel na mão, porque a hora que ele entrava naquela sensação, né, do quase sono, o pincel caía. Aí ele acordava e ia pintar, porque ele tentava captar aqueles momentos. Já o Miró, inclusive, não só o Miró, mas muitos desses artistas desse período, eles fizeram uso de psicotrópicos, dessas como é que fala, de substâncias alucinógenas também, para abrir a mente, para te levar para essas experiências transcendentais, né, além da realidade, justamente para fazer com que você conseguisse, que a mente entrasse nesse transe, né? E uma espécie de transe. E aí você captasse essa sensação do transe e levasse isso para a tela. Olha como isso também é uma coisa bem rica e interessante de entender do surrealismo. Eu vou mostrar para vocês, para eu dar o acabamento. Eu não sei se vocês vão perceber, mas é uma taça que tem um rio, né, um mar aqui, em homenagem ao Mediterrâneo, porque essa vinícola, essa região é na beira do Mediterrâneo, e aí a taça vertendo água como uma cachoeira no mar. Olha que interessante. E aí um pouco essa ideia mais realista, né, da imagem. Eu não vou ter como fazer uma pintura absolutamente realista, porque aí demanda um tempo muito grande. Mas eu acho que vocês devem ter achado interessante. Depois eu vou tirar a fita para vocês verem. Olha que legal. Por falar nisso, olha, essa é uma garrafa de cava da Freixenet. E eu também pinto, e eu adoro pintar garrafas. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre o surrealismo, sobre a região de Penedès, na Catalunha. Ó, um super beijo e até o próximo Vinhos e Arte.